Queridos, podem sentar. Deixa eu começar falando para vocês. Domingo passado, o Caio trouxe uma mensagem sobre aliança. A aliança que Deus fez com o homem, que nós fizemos com ele. Foi maravilhoso, mas nós temos que pensar que toda aliança tem um ônus e tem um bônus. Em outras palavras, toda aliança tem bênçãos para a gente receber, mas também tem responsabilidades, né, da nossa parte. E o homem, muitas vezes, ele deixou de cumprir a sua parte, mas Deus sempre foi fiel. Então, quais são as consequências quando nós deixamos de cumprir a nossa parte nesta aliança que nós fizemos com Deus, o dia que nós chegamos para Ele e falamos, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. E a minha oração é que você não tenha feito esta oração simplesmente da boca para fora, mas que você realmente tenha Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então nós precisamos lembrar que quando Deus ele estava trabalhando com os homens, Ele, ao nos criar, Ele fez com que nós tivéssemos emoções, que nós tivéssemos sentimentos, habilidades, que nós fôssemos criativos, né? O diabo não cria, o diabo copia, mas o homem, ele fez com criatividade, Deus nos deu dons, afinal nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí quando você começa a ler o Velho Testamento, eu acho interessante que você vai ver várias e várias vezes Deus se entristecendo, Deus ficando irritado, Deus ficando irado, Deus ficando com ciúmes. Tem passagem que fala de Deus com ódio, Deus abominando determinadas situações. E eu quero começar lendo com vocês Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Diz assim a palavra de Deus: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Em outras versões fala abomina: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira e o que semeia discórdia entre os irmãos. Então, para eu poder exemplificar para vocês como a gente poderia tratar das emoções de Deus, né? Como se a gente conseguisse saber tudo. Mas vamos lá, só para exemplificar, eu fui buscar no Velho Testamento algumas passagens que falam sobre esses sentimentos de Deus e como o homem responde a Deus naquilo quando ele está quebrando essas alianças. Eu só vou me ater. Eu só peguei, gente, enquanto eu estava, nesse mês, foi um mês todo de muita enfermidade, tive muito tempo para ler, mas eu ouvia Deus falando claramente para eu pegar o livro de Reis, né, para poder ver só no livro de Reis como é que foi, como veio essa aliança e a quebra. Vocês conhecem bem a história, o primeiro rei que nós temos na Bíblia é o rei Saul, depois nós temos o rei Davi, por fim temos Salomão. Depois que Salomão morre, há uma divisão no povo de Deus. Então são 2 tribos que de repente é chamado Reino do Norte, Reino do Sul, sendo que no Reino do Norte, 10 tribos, vocês lembram? Jacó, que virou Israel, 12 filhos. Então, cada tribo é chamada como um nome pertencendo a Israel. Só que depois dessa queda, 10 tribos vão para o norte, é chamado Reino de Norte, e ali tem essas 10 tribos. E no sul fica apenas 2 tribos, Reino do Sul, e nós só vamos ter ali a turma de Judá, a tribo de Judá, e a turma de Benjamim. Então, eles foram chamados Judá. Nesse momento eu vou começar a falar um pouco sobre os reis e o que eles fizeram, mas eu vou me ater e peço que você preste atenção simplesmente em quantos anos cada rei reinou, claro, e como foi o relacionamento deles com Deus. A primeira parte que eu quero começar, eu vou falando sobre o Reino do Sul, o primeiro rei que Israel teve depois da separação, ele se chamava Roboão.
Roboão reinou 17 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis, capítulo 14, 22, eu não tenho como colocar todas as maldades, malignidades, mas eu separei algumas para que vocês possam entender. 1 Reis 14, 22, ele fala assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor e, com os pecados que cometeu, despertou os seus ciúmes de Deus, mais do que os seus pais haviam feito, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas, postes da deusa Aserá, sobre todas as colunas e debaixo de todas as árvores frondosas. Também havia na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. O segundo rei que nós vamos ver, ele se chama Ábias. Ele reinou 3 anos e diz a Bíblia que ele repetiu os mesmos pecados que seu pai havia feito. O terceiro rei, nós estamos no reino do sul, este rei chamava-se Asa. Esse rei reinou 41 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Eu estou em 1 Reis 15, 14, só o versículo 14, parte B. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado: prata, ouro e utensílios. Quarto rei, Josafá, 25 anos, fez o que era reto. Quinto rei, Jeorão, em algumas passagens ele é chamado de Jorão, 8 anos, fez o que era mal. Acasias, 1 ano ele reinou, fez o que era mal. Atalia, mãe de Acas, usurpou o trono, mandou matar toda a descendência para ela ocupar o local e reinou durante 6 anos fazendo o que era mal. Segundo Reis, capítulo 11, 1 e 2, fala assim, ó: quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeosepa, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, por meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o pôs juntamente com sua babá numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia e ele não foi morto. Josepa escondeu aquela criança, que era um bebê, por 6 anos, na casa do Senhor. Ela colocou a babá lá e ela conseguiu que depois desses 6 anos o povo se reunisse e ele fosse coroado como rei, com 6 aninhos de idade. Vamos para o outro, 8º rei, Joás, 40 anos, fez o que era reto. Amazias, 29 anos, fez o que era reto. Uzias, 52 anos, fez o que era reto. Jotão, 16 anos, fez o que era reto. Acás, 16 anos, fez o que era mal. Olha o que esse santo homem fez. Queimou seus filhos em sacrifício, copiou um modelo de um altar que ele viu na cidade de Damasco e mandou o sacerdote fazer um igual. Segundo Reis 16, 12, continua dizendo assim, olha: quando o rei voltou de Damasco, viu o altar, aquele que ele tinha mandado fazer, aproximou-se dele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto, a sua oferta de cereais, derramou a sua libação, aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. O altar de bronze que estava diante do Senhor, este altar foi feito para a casa de Deus. Ele retirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Vamos para o 13º rei, Ezequias, 29 anos, fez o que era reto. Segundo Reis 18, 57, fala assim, ó: Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Israel, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele e ele teve êxito.
em todos os seus empreendimentos. Ele adoeceu de uma doença mortal, e vocês conhecem a história, quando o profeta chega para ele para falar, arruma sua casa que você vai morrer, ele vira para o lado chorando, ele pede para Deus se lembrar de tudo aquilo que ele já tinha feito, e aí então Deus fala para que o profeta volte e fala, eu estou acrescentando 15 anos à vida deste homem. Isso é tremendo, porque Deus ouve, muda a sua história por amor da nossa palavra, do nosso pedido. Aí você pode falar, mas então Deus mudou? Não, ele não muda na sua essência, nunca. Nunca. Ele é bom, ele é amor, ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele tem paciência, mas ele muda naquilo que está decretado por ele mesmo, quando ele ouve uma oração sincera. Fica a dica. 14º, Manassés, 55 anos, fez o que era mal. Segundo Reis, capítulo 21, de 2 a 7, fala assim, fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis da nação que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os altares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez uma imagem de escultura da deusa Aserá e a colocou dentro do templo do Senhor, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, edificou altares a outros deuses dentro da casa do Senhor, dentro do templo que levava o nome do Senhor, também altares e todo o exército dos céus nos 2 átrios na casa do Senhor. Queimou seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pegou uma imagem de escultura da deusa Aserá que ele tinha feito e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome ali, para sempre. 15º rei, nós vamos ter Amon, 2 anos, fez o que era mal. Josias, 31 anos, fez o que era reto e renovou a aliança entre o povo de Israel, o povo de Deus, celebrando a Páscoa. Fez uma reforma religiosa maravilhosa, levando o povo a se voltar a Deus para conhecê-lo de todo o coração. Segundo Reis 23, 25 a 26, fala assim, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, ira que se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. 17º rei, Joacás, 3 meses, fez o que era mal. 18º, Joaquim, 11 anos, fez o que era mal. 19º, Joaquim, o outro era Jeoaquim, esse é Joaquim, 3 meses, fez o que era mal. 20º, Zedequias, 11 anos, fez o que era mal. Queridos, vocês estão reparando que nós temos 20 reis, do quais 12 deles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, apenas 8 andando segundo a palavra de Deus que ele tinha dado a Moisés, segundo os mandamentos, e então vem a queda de Jerusalém, tá? E aí, depois dessa divisão, eu falei que tinha o reino do norte. Então, nós vamos chegar agora para ver esse reino que era chamado de Israel. Eles mantiveram o nome. Primeiro, Jeroboão, 22 anos, fez o que era mal. 1 Reis 12, 28 a 31. Por isso, depois de se aconselhar, o rei Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém. Ele não queria que o povo voltasse a Jerusalém para ir até o templo, então ele resolveu fazer 2
bezerros e fazer com que esses fossem adorados no lugar do Deus Todo-Poderoso. Basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Ele colocou um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também um santuário nos lugares altos e, dentre o povo, constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi. Então Deus disse para ele, eu estou agora em 1 Reis 14, de 8 a 10. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o mal, pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez hoje deuses e imagens de fundição para provocar a minha ira e me virou as costas. Segundo rei, Nadab, 2 anos, fez o que era mal. Esse rei foi assassinado. Terceiro, Baasa, 24 anos, fez o que era mal. 1 Reis 15, 28 fala assim, olha, sobre esse Baasa. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não deixou ninguém com vida, exterminou todos. Segundo a palavra do Senhor, já tinha dito que isso iria acontecer com o povo, anunciada por meio do seu servo Aias de Siló, por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e pelos que havia levado Israel a cometer, por causa da provocação com que havia irritado o Senhor, Deus de Israel. Queridos, vão guardando algumas palavras como ira, ódio, abominação, que Deus foi sentindo, tá? Por que, Raquel? Porque tem muita gente que fala assim, não, Deus é bom, todo mundo vai ser salvo. Deus é bom, todos os caminhos levam a Deus. Não esquece, não precisa disso. Nós somos o povo de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Por outro lado, tem aqueles que veem a Deus com um jeito como se ele fosse tão mau, tão maligno, tão duro, que não conseguem se apaixonar por esse Deus. Não conseguem ver quem é realmente esse Deus e Pai que nós temos. Nós vamos chegar lá na frente para vocês entenderem. Quarto, Elá, 2 anos, foi assassinado por Sinri, tá? O 5º rei foi o Sinri, só reinou 7 dias e se suicidou, fez o que era mal. Onre, 12 anos, fez o que era mal. 1 Reis 16, 25 e 26 fala assim, ó, Onre fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. 7º rei, Acabe, 22 anos, fez o que era mal. Acabe, queridos, eu tenho que ler. Preste atenção neste ser. 22 anos fez o que era mal. 1 Reis 16, a partir do 31, fala assim, ó. Acabe, filho de Onre, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele, como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etabaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe também fez um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que vieram antes dele. Deus levanta nada mais, nada menos do que o profeta Elias, para trazer juízo a este rei. 1 Reis 21, 20 a 26. Ele está num período onde a terra está sem água, tudo
acabando, não tinha mais comida, nem para homens, nem para animais. E quando ele vê chegar perto dele Elias, ele vira para Elias e o chama de meu inimigo. Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que eu trarei o mal sobre você. Agora aqui quem está dizendo é Deus, hein? Arrancarei a sua posteridade, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei com que sua casa, o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Um dia esse rei resolveu que ele queria pegar um terreninho que era próximo ao seu palácio, e aí ele foi lá para comprar, e o dono falou: não vou vender. Ele foi para o quarto, ficou de bico, não comeu, ficou com, sabe, criança mimada que recebe um não? E aí a mulher dele chega e fala assim: por que você está desse jeito? Porque eu queria aquele terreno e ele não me deu. Deixa que eu resolvo. Foi lá, chamou um monte de gente para falar que o dono do terreno tinha blasfemado. O povo pegou aquele dono e matou a pedradas. Esse era o ser, o rei e a mulher dele. Então ele fala, ele continua: ele fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Mas, gente, Acabe ouviu tudo isso que iria acontecer com ele e com a família dele. Então, nós vamos continuar. 1 Reis 21, de 27 a 29. Começa a reparar quem é o Deus que você conhece. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, o mesmo que tinha trazido aquela profecia, dizendo o que aconteceria a ele e a sua casa, dizendo, Deus falando com Elias, como se ele precisasse dar explicação. Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Que amor é esse, gente? Esse homem fez tudo o que era de errado, mas quando ele se reconheceu o seu pecado, quando ele se arrependeu, ele simplesmente, Deus fala: você viu o que ele está fazendo? Então imagine quando eu e você fazemos alguma coisa errada, e aí a gente chega diante de Deus: Senhor, pequei de novo, me perdoa, Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse? Depois de tantos pecados, de tantos erros, Deus perdoou só porque ele se arrependeu. Gente, quando a gente fala é graça de Deus, nós estamos dizendo que não é mérito. Não é mérito, não é porque você faz boas obras, não é porque você emprega seu tempo ajudando o pobre. Nunca foi mérito, sempre foi graça. Por isso que hoje eu falei aquilo, nós nunca podemos amar a obra de Deus, as ovelhas de Deus, a casa de Deus, mais do que o nosso amor por Deus. Se você está numa fase onde o teu trabalho, aqui dentro da igreja, a gente percebe isso, nós temos que parar e falar: pera lá, cadê meu tempo com Deus? Cadê a minha busca de Deus? Cadê a minha leitura de Deus? Está tudo errado. Porque senão a gente vai entrando num cansaço, num desgaste, uma coisa tão horrorosa. E aí fica a dica para vocês. Qualquer coisa, volta para o Pai.
com coração contrido, quebrantado. Vamos para o 8º, Acasias, 2 anos, fez o que era mal. 1 Reis 22, 54, termina assim, Acasias. Ele serviu a Baal, adorou, como seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor Deus de Israel a ira. 9º rei, Jeorão, 12 anos, fez o que era mal. 10, Jeú. É o único, foi o único que não fez o que era mal. Olha que diz, ele serviu 28 anos a Deus. Ele seguiu a vontade de Deus, ele usou para fazer justiça a todos aqueles que não praticavam a palavra. E nós lemos em 2 Reis 10, 31a. Visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com a casa de Acabe, segundo tudo o que era o meu propósito, ele está dizendo para ele que ele estava reconhecendo, tá? Os seus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. 11º, Joacás, 17 anos, fez o que era mal. 12º, Jeoás, 16 anos, fez o que era mal. 13º, Jeroboão, 41 anos, fez o que era mal. 14º, Zacarias, 6 meses, fez o que era mal. Foram esses 4 filhos de Jeú que Deus tinha dado a palavra de que eles ficariam reinando por os 4 filhos dele, e ele cumpriu. Agora nós estamos no 15º, sei que é chato falar tudo isso, mas vocês vão guardando. Salum, 1 mês, foi assassinado. Menahem, 16º, 10 anos, fez o que era mal. E por vingança, por não abrirem o portão de uma cidade que chamava Tífisa, e que ele queria entrar, ele mandou abrir o ventre de todas as mulheres grávidas, rasgando as barriguinhas delas. 17º, Pecaías, 2 anos, fez o que era mal. 18º, Peca, 20 anos, fez o que era mal. Oséias, 9 anos, fez o que era mal. Nós temos em Israel 19 reis e apenas um, Jeú, que ainda não andou com todo o seu coração fazendo o que era reto. Então, nós chegamos em 2 Reis, e essa primeira etapa da pregação para por aí. 2 Reis 17, 5 e 6. Depois, o rei da Síria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria, a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Rala, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito. E temeram outros deuses, andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Aserá, e em todas as colunas mais elevadas, debaixo de todas aquelas árvores frondosas. Queimaram incenso em todo lugar alto, como as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira e serviram ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito, não façam estas coisas. O lindo é que, enquanto acontecia tudo isso, Deus os alertava. 2 Reis 17, 13 a 20, o Senhor advertiu Israel e a Judá por meio de todos os profetas e todos os videntes. Videntes eram os profetas, tá? Naquela época eles eram chamados de videntes, dizendo, voltem-se dos seus maus caminhos, guardem os meus mandamentos, os meus estatutos,
segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados. Sabe o que quer dizer obstinado? Obstinado é uma pessoa que não desiste das suas ideias e convicções. Foram teimosos como seus pais, não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles, desprezaram as suas advertências, seguiram os ídolos sem valor. Essa frase é difícil. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitasse. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para as imagens de fundição 2 bezerros, fizeram um poste ídolo da deusa Será, adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso, o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, pelo contrário, andou nos costumes que Israel introduziu. Por isso, o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu, os entregou nas mãos dos espoliadores. Espoliadores são usurpadores, aqueles que saqueiam, até que os expulsou da sua presença. E eles chegaram, a maldade era tanta, gente, que eles chegaram ao ponto, eu estou em 2 Reis 17:33, e assim eles adoravam o Senhor, e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações, no meio das quais tinham sido trazidos. Quanto ensinamento nós temos aqui. Sabe, gente, se você reparar, todas as vezes que um rei buscava a Deus, imediatamente o povo começava a ter a liberdade de buscar também. Eu sei que no meio do povo sempre havia um ou outro que continuava praticando aquelas mesmas velhas coisas, mas eles, todas as vezes que alguém, um líder se levanta, a bênção pode estar por baixo. Às vezes você está pensando, nossa, eu estou sozinho na minha casa, ninguém lá em casa é crente, ninguém, querido, o líder está buscando e a bênção começa a vir sobre ele. É assim que a palavra de Deus está mostrando para nós. E repare que também Deus levantava profetas para diverti-los, para chamar ao arrependimento. Eu fico tão maravilhada com esse Deus. Quando eu penso em Acabe, aquela encrenca que ele é, e só porque se vestiu de pano de saco, ele se arrependeu, ele se humilhou diante de Deus. Imediatamente, o profeta não tinha saído do palácio, veio a palavra do Senhor. Você viu como Acabe se humilha? Eu fico maravilhada com esse Deus. Nós lemos em Jeremias 2, a partir do versículo 1, vá e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo. Traz isso para você, se um dia você já passeou, resolveu brincar, sair, eu não preciso conhecer lá fora. Já ouvi mãe dizendo assim, olha, não, meu filho só está lendo a Bíblia, ele só vai para monte, ele não sai mais daquela igreja, ele precisa conhecer o mundo. Anos depois eu já ouvi essa mãe chegando, ora pelo meu filho, você não sabe o que ele está fazendo. Você não sabe o que ele está fazendo. O buraco é mais embaixo, gente. O bicho sabe como nos levar, como nos atrair. O mundo oferece muito mais coisas que parecem ser mais agradáveis do que o que você vê dentro de uma casa de Deus. Para muitos, Deus é aquele que fala regras. Pode, não pode. Pode, não pode. Não é assim. Não é assim.
E aí ele continua dizendo, olha, lembro de você, meu povo, da sua feição quando você era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor, o próprio Deus se levantava para defender aquelas pessoas. Escutem, escutem, oh Jesus. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que você comessem dos seus frutos e as coisas boas que ela tem. Mas, depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes, aqueles que Deus havia levantado, os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se voltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm nenhum proveito. Vamos falar sério. Quem em sã consciência, depois de ser traído, rejeitado, esquecido, tantas vezes como eu li para vocês, aqueles reis, poderia falar desse jeito? Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Olha o que está escrito em Jeremias 3, 6 a 14. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois dela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim. Mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando por causa de tudo isso, por ela ter cometido o adultério, eu despedi a rebelde Israel, lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu o quê? Pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra. Porque adulterou adorando pedras, árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente. Não adianta, lindos. Deus sabe. Deus conhece o nosso coração, sabe como nós chegamos diante dele. Podemos chegar quebrantados, mas hipocrisia ele não admite. Hipocrisia ele não admite. E aí ele fala assim, ó, o Senhor me disse, a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Nossa, mas se você pensar bem, foi só um na casa de Israel, no reino do norte, um único que fez o que era bom, o resto foi tudo, mas ele está dizendo que ela foi melhor do que a outra. Vá, pois, e proclame essas palavras para o lado norte, dizendo, você vai pensar assim, caia fogo do céu. Volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor. E não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor seu Deus, que você se prostituiu com os estranhos, debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e os levarei a Sião. Aquele povo foi muito ingrato.
Aquele povo foi rebelde, se esqueceu de Deus muito rapidamente. Eles se corromperam por tão pouco. Eles esqueceram, gente, das 10 pragas que Deus havia feito sobre o Egito, para mostrar que a diferença que ele fazia dos que eram deles e os que não eram. Eles esqueceram do exército indo contra eles, o mar se abrindo, eles passando ali no meio, pé enxuto. Eles se esqueceram que quando o inimigo, o exército, entrou no mar, e quando eles estavam no meio, as águas se fecharam e não sobrou ninguém daquele exército. Eles se esqueceram de que 40 anos eles ficaram numa terra que não dá nada, que não tem árvore, que não tem nada, e eles se esqueceram dos 40 anos no deserto que eles foram alimentados. Talvez um dos erros que esse povo teve, nós podemos ver, pode ser o que está escrito em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Isso é uma coisa que você precisa parar e pensar. Como você age em função disso que Deus diz para cada um de nós sobre a nossa casa? Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Uau! Às vezes, nós esquecemos que inculcar quer dizer meter algo na cabeça, na mente, ter uma preocupação persistente com algo. Não para de pensar nisso, ideia fixa. Como nós temos falado de Deus com os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, como nós estamos transmitindo? Eles estão vendo a gente buscando a Deus, orando, lendo a palavra de Deus. Eles estão ouvindo de nós o que Deus fez por nós. Somos nós o exemplo primeiro. Não pensa, querido, mas não pensa mesmo, que você trazendo seu filho na igreja uma vez por semana está tudo resolvido. É o teu exemplo. É o teu exemplo. Eu preciso ensinar meus filhos a amarem a Deus, a temerem a Deus, a obedecerem a sua palavra. Então aí cabe uma pergunta. Que tipo de conversa nós temos tido em nossa casa, quando você vai falar para os teus filhos, como é que você se converteu? Quando houve uma mudança? Quando você sentiu que Deus estava cuidando de você? Nós já perdemos a conta de quantas vezes que Deus já nos livrou, atuou, fez, cancelou a malignidade do diabo. Ele não merece a nossa incredulidade. Mas aqueles que são nossos queridos, eles precisam ver que você não tem uma religião, que você não se diz, eu sou crente, mas não tem nenhum comportamento de crente. Eu sou crente, mas a tua voz, a maneira como você fala dentro de casa, como você trata a sua esposa, como você trata seus filhos, tudo isso vai falar mais alto, muito mais alto. Sabe, você está inculcando a palavra de Deus na mente dos seus filhos, sobrinhos, netos. É assim que nós temos que pensar. Não basta trazer aos cultos, não basta. Sabe, não basta. Nossos filhos têm que ver a nossa fé em ação. Ele tem que ver a sinceridade do nosso coração, do nosso amor por esse Deus. Não apenas nos ver pedindo e vindo para casa, eu preciso de uma bênção, eu preciso. Isso também faz parte. A aliança tem essa parte maravilhosa. Mas o amor tem que cobrir muito mais do que isso. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Sabe, tem muito crente que se diz seguidor de Cristo, mas só porque levantou a sua mão, gente. Porque proferiu com os lábios, mas não tem mudança alguma de vida. Nenhum. Eles vivem nas mesmas velhas práticas passadas. Talvez eu e você não pratiquemos mais a feitiçaria, né? Não fazemos mais trabalho nas encruzilhadas. Não sei se você fez, eu nunca fiz, mas eu estou falando que isso pode ter acontecido. Você não invoca mais os mortos, isso é uma necromancia.
necromancia, você invocar mortos, você não lê tarô, você não deixa alguém ler a sua mão, horóscopo. Eu conheci uma moça desta igreja, ela não saía de casa sem ler o horóscopo. Que gracinha! Eu falava assim, o que nós estamos pregando? Aonde não está entrando isso na cabeça? Eu preciso ler como vai ser o meu dia hoje, mas quem controla a tua vida não são astros, filha, é o Rei dos Reis. Não posso nem falar que foi na outra igreja, porque foi aqui mesmo. Não posso, é verdade. Talvez a gente não esteja mais invocando espíritos. Talvez a gente... porque muitas vezes a pessoa pensa, não, se eu fizer um trabalho, se eu invocar um espírito, se eu fizer isso ou aquilo, então eu vou conseguir. Você está atribuindo Na verdade, você está deixando de entender quem é o seu Deus e qual é a força que ele tem. Tudo que a gente faz... menosprezando o que está na palavra, nós estamos diminuindo Deus. Mas, às vezes, você ainda pode ter, mesmo sendo crente, você pode ter dentro da sua casa algum objeto que você usou antigamente, o objeto que te traga sorte. Você já viu aquele elefantinho viradinho de bumbum para a porta para poder trazer riqueza? Eu já. Vamos lá. Talvez você ainda tenha livros, você ainda tenha roupas, imagens. Estão dentro da sua casa, foram as suas antigas crenças. Mas isso é tão pequenininho, não tem problema ficar. Ore a Deus e pergunte a Deus, tá? Pergunte a Deus se você tem que jogar alguma coisa fora da sua casa, algum quadro, alguma imagem, porque tudo isso deixa Deus irritado. Deus não se agrada. Não é insignificante, não é bobagem, porque você está dando direito legal para Satanás ficar ali naquele objeto e ele traz tumulto dentro da sua casa. Ele rouba a tua paz. Olha, gente, eu vou contar um negócio para vocês. Caio e eu fomos uma vez chamados para ir numa casa, uma criança de 4, 5 anos, não dormia à noite, e a mãe chegou, chamou a gente também, se dizendo crente. E aí nós fomos lá para orar. Os objetos, os brinquedos da criança voavam. Voavam no quarto, na sala. Ele tinha direito legal, pelas coisas que aquela família tinha. Se dizia crente, mas antigamente eles eram de uma seita, New Age, uma coisa assim, e eles guardavam em casa algumas coisas. Isso é direito legal. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 10, 18 a 20 Deus. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que eu quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Talvez esse seja o motivo porque você não está sendo liberto. Tem pessoas que, às vezes, se manifestam porque lá atrás praticaram e ainda tem uma certa tendência. Não, mas não era tão assim. Isso não faz mal. Não são apenas objetos, não são coisas de outras religiões que nos faz prisioneiros de Satanás. Mas talvez você precise cancelar pactos, alianças que você fez, sem que você soubesse que aquilo ali por trás estava associado a um diabo. Pactos são aliança. Então, queridos, como eu disse para vocês, na nossa casa nós já tivemos, já contei para vocês, nós voltamos do Iraque, ganhamos do motorista uma imagem bonitinha, e eu pus dentro da mala, junto com os tapetes persas. Um dia eu falava assim, o dia que eu tiver minha casa, eu vou pôr. E a Rebeca começou a não dormir. 3 anos de idade, ela apontava e falava, mãe, fala para o cachorro parar de latir, ele não para de latir. 3 anos a bichinha tinha.
3 aninhos. Eu tirava ela aí para o meu quarto, dormia o tempo todo. Eu falava, ela quer ficar dormindo comigo. Não achava que era outra coisa. Punha na caminha. Mãe, o cachorro, a gente morava no 2º andar, isso nessa época nós estávamos em Recife, e eu falava, deve ter algum cão lá embaixo que está latindo sem parar. Um dia eu resolvi, falei assim, Deus, eu e o Senhor, eles estão indo embora, estão indo para a escola, o Caio vai trabalhar, eu e o Senhor, vamos lá. Eu vou fazer uma limpeza na minha casa, porque pode ser que tenha alguma coisa que eu não saiba. Vou fazer uma limpeza. E eu comecei a ir em tudo, que eu joguei de fora de livro, porque eram livros. Você vai falar, mas o que tem? Depende o que tem dentro dos livros, né? E aí eu fui indo, eu tenho que resumir essa história. Quando eu chego no quarto que dormia a Thalita e a Rebeca, embaixo da cama da Rebeca tinha a mala, a que eu tinha dito. Começo a abrir, eu falei, nossa, aqui está cheio de prato escrito em árabe. E aí eu falei, bom, pera lá, mas, meu Deus, não é o mesmo? Porque ele manda matar, e quando você mata, ele... Não, vou tirar esses pratos. Nós tínhamos um arguilho em casa, o Caio pagou um dinheirão. Sabe o que é arguilho? Aquele negócio bonito, dourado, que fica todo mundo fumando, vai andando um para um. Nós compramos no Iraque. Mas vocês têm que entender que nessa época nós tínhamos 2 aninhos de crente. 2 aninhos e meio. Tá? A gente não era gente. A gente era bebê ainda, né? E aí tinha uma imagem desse tamanhozinho. Eu falei, eu não sei o que é essa imagem, mas eu estou jogando fora. Joguei fora, foi a primeira noite da Rebeca domingo. Naquela semana vai um pastor que é profeta na minha casa. E nós conversamos a tarde inteira, tal. Quando ele está para ir embora, ele fala, vamos orar, vamos orar. Aí ele começa a orar, ele para e fala assim, que coisa estranha. Eu estou vendo um cachorro em putrefação na tua casa. Eu, yes! Matei o bicho. Mas eu não sabia o que era. Matei o bicho, mas não sabia o que era. Passado um tempo, nós estamos assistindo Fantástico. 3 anos de convertido, tá? Nós estamos assistindo Fantástico e Deus usou o Fantástico para mostrar o que era que nós tínhamos em casa. Eles mostram um prédio e falam, é nesse prédio, no último andar, que os políticos vão para pedir a bênção daquela... falou um nome lá que eu não sabia o nome daquela deusa. Quando o Fantástico está mostrando o local, que era na cobertura, montavam uma tenda e a mulher recebia espíritos. E aí o Fantástico fala assim, é do espírito de Nefertiti que ela recebe. E a Nefertiti era a minha imagem, aquela que nós tínhamos na nossa casa. Nós nem sabíamos que aquilo lá era daquele jeito. Estava atrapalhando a pequenininha que não conseguia dormir. Olha que loucura, gente. Sabe, com Deus a gente não brinca. Se não é nosso, não pertence a Deus, joga fora. Não tenha na sua casa. O Satanás é o nosso adversário, ele é acusador, ele nos acusa diante de Deus, ele fica te dedando. Olha lá, aquilo lá me pertence. Ela usou quando estava lá, quando me servia, quando era meu cavalo, quando ela lia os meus livros que eu mandava, quando ela invocava os mortos. Gente... Quando ela adorava imagens, quando ela adorava outros deuses que não era o Senhor. Enquanto eu estava escrevendo essa pregação, meu coração se comoveu muito, muito. Porque eu fiquei pensando que Deus é esse que, apesar de tantos erros que nós cometemos, Ele continua nos amando com um amor tal, que Ele apenas diz, se arrependa, volte para mim, com amor eterno eu tenho vos amado. Quando eu olho para você, oh Jesus, meu coração se alegra, você é meu amado, você é minha amada, você é escolhido, você é preciosa para mim, eu te escolhi, te designei para que vocês vão e deem muitos frutos, não me ponham à prova, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, aprenda a não murmurar, não entre em discussões tolas, para que você seja irrepreensível aos meus olhos, puro aos meus olhos, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Eu te coloco em lugares determinados, para ser sal e luz, na qual você brilhará como luzeiro no meio de um mundo corrompido. Você manifestará a palavra viva. Talvez essas pessoas vão ter apenas na tua
vida, a carta viva que eu escrevi para elas. É por isso que ele está usando tanta gente lá no hospital, tá, cara? Só pensa nisso, está tudo bom. Vou terminar falando sobre o livro de Oséias. Oséias é um livro que traz muito constrangimento ao nosso coração, porque Oséias é um livro que fala desse amor. Oséias foi um profeta que Deus usou de uma forma assim alegórica, mas mostrando para o povo, usando a vida de Oséias, como era o relacionamento dele e Deus com aquele povo. Então ele virou para Oséias e falou: vai e case com uma prostituta e tenha filhos com ela. E Oséias fez, casou com uma prostituta, e ele deu não só o nome dele, deu filhos, teve filhos, mas ela não reconheceu o seu amor. Sempre houve traição. A esta traição Deus chamou de espírito de prostituição. Oséias 4:12. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira e um pedaço de pau lhes dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Vemos também Deus falando em Oséias 2:8. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Ele ainda abençoava aquela que era prostituta, mas ela dizia que quem estava dando tudo para ela, Baal. Vamos lá, ele continuou, Oséias 2:14, portanto, eis que eu trarei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Às vezes, querido, o deserto que você está passando é justamente de forma didática que Deus está chamando a tua atenção, te chamando para Ele, para ter um relacionamento íntimo com Ele, e Ele fez isso com Jó. Por que Ele não pode fazer com a nossa vida? Oséias 2:19, farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade, em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, você conhecerá o Senhor. Oséias 11:7, 8 e um pedaço do 8 e o 9. Porque o meu povo é inclinar-se a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Como eu poderia abandoná-lo, Efraim? Como eu poderia entregá-lo, Israel? Oséias 11:8b. Meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, sou santo no meio de vocês, não virei com ira. Sabe, gente? Oséias 14:1, Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento, convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade. Aceita o que é bom em vez de novilhos. Aceita os sacrifícios dos nossos lados. Oséias 14:4. Vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Que Deus é esse? Ele é bom? Com certeza. Com certeza. Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é longânimo, Ele é compassivo. Ele é um Deus perdoador. Mas Ele precisa ver em nós o arrependimento. E Ele sente as mesmas emoções que eu e você sentimos. E Ele as demonstra abertamente. Ele sente a nossa rejeição, o nosso desprezo, a nossa ingratidão, o caminhar longe dEle. Mas Ele não quer se separar daqueles que Ele ama. Isso não fala também que simplesmente ama Deus e o resto está bom e eu faço o que eu quero. Não é assim. Não é assim. Pecamos contra Deus o Pai. Menosprezamos o sacrifício de Jesus e entristecemos o Espírito Santo de Deus. Deus não resiste quando Ele vê. Não resiste quando Ele vê o arrependimento. Ele não resiste quando Ele vê a fé brotando no seu coração. Ele não resiste quando vê a tua e a minha obediência. E Ele tem prazer em ver a nossa mudança, que Ele mesmo faz com cada um de nós.
E aí, queridos, você obedece não por obrigação. Você obedece não por medo do castigo, da ira que vai ser levantada, da mão pesada. Não. No Velho Testamento e mesmo no Novo, muitos obedeciam, mas era só da boca para fora. Lembra? Casa caiada. Por dentro é um sepulcro. Não a casa, né? Sepulcro caiado. Por dentro tem morte. Por fora parece que é tudo muito bonito. Mas são mortos espiritualmente. Jesus lutou o tempo todo contra isso, quando ele esteve aqui na terra. Então, obediência não é uma obrigação, de jeito nenhum. Muito menos algo para eu parecer que eu sou espiritual, que eu sou... Não, é por causa do teu e do meu amor. Obediência você faz por amor, é demonstração de gratidão. Nós estamos convertidos há 45 anos. Se Jesus não tivesse entrado na nossa vida, eu devia estar indo para o 5º casamento. É lógico, gente. Com Deus, às vezes é um pouco difícil, porque a gente pensa, vem para Jesus, vai dar certo? Não. As coisas boas e ruins vêm para o bom, para o não bom, para o injusto. Tudo acontece para todo lado. Não é porque você é crente, claro que tem coisa que Deus fala, aí você não mexe. Aí é Deus falando para o diabo, lá você não mexe. Não, você vai até aqui, lá você não vai mais. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da tua vida. Sabe, eu preparando isso, eu fiquei pensando na pregação do Caio, na aliança que ele fez. Ele falou sobre Noé, sobre Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, mas ele fez essa mesma aliança com você. Você faz parte dessa aliança. Então fica a pergunta, será que realmente nós entendemos, nos lembramos o que representa essa aliança que um dia você e eu fizemos com Ele? Vamos orar. Oh, aleluia. Oh, xericatalamas, xericantalas. Pai, nós entramos na sua presença, Pai. Em primeiro lugar, nós queremos pedir perdão, porque quantas vezes nós temos pecado contra Ti. Temos sido infiéis, ingratos, orgulhosos, achamos arrogantes, Pai, somos rebeldes, Pai. Quantas vezes nós entristecemos o Teu coração, Pai. Senhor, eu Te peço perdão, Senhor, eu me arrependo, Pai. Muitas vezes nós achamos que Te conhecemos, que conhecemos a Sua palavra. Nós achamos, Senhor, que somos realmente cristãos, falamos de boca cheia, Pai. Mas nós temos pecado contra a Tua santidade, contra a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Pai, eu me desfaço, Pai, de todo o pacto que eu fiz um dia, todo o caminho que eu tive com as trevas, eu cancelo cada um deles. Eu não dou mais direito legal para Satanás tocar na minha vida para me acusar, Pai. Eu me aproprio do sangue derramado, eu me aproprio, Senhor, do perdão pelo meu pecado, eu me libertando das trevas, do poder de Satanás e sendo transportadas para o reino do Seu amor. Tudo isso muda toda a minha história, Pai. Eu Te peço, Jesus, passa o Teu sangue sobre a nossa vida. Assim como um dia o Senhor pediu que o Teu sangue fosse passado nos umbrais daquelas portas lá no Egito, Pai, para que o espírito de morte não entrasse naquela casa. Nós Te pedimos, Senhor, põe o Teu sangue sobre as nossas casas, Pai. Envia Teus anjos ali para ficar ali, Pai, não permitindo que entre nada, Pai, para atrapalhar a nossa comunhão consigo, Pai. Assim como num dia o Senhor falou com o Teu povo, Pai, nós hoje nos apropriamos desse sangue de uma maneira totalmente diferente, e nós dizemos para Satanás: você não tem mais direito legal para entrar na minha casa, muito menos na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, você não tem direito legal para tentar entrar na vida daqueles que aqui estão, daqueles
que são chamados filhos de Deus, nós te rejeitamos, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço, mostra se há na minha vida, na minha casa, na casa, Senhor, alguma coisa que tenha entristecido o teu coração e que dá direito legal a Satanás de estar ali, trazendo o que? Discórdia, trazendo divisão, trazendo, Senhor, esse espírito de prostituição para nos rebelar contra a tua palavra. Oh, Pai, qualquer amuleto, qualquer livro, qualquer roupa, qualquer imagem, Pai, tudo que eu precisar jogar fora, ponha no meu coração, Pai, ponha no meu coração. Se não é bom para mim, Pai, eu não posso dar para mais ninguém, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te dou o direito de me mostrar aquilo que eu tenho guardado, porque eu decido hoje alegrar o teu coração. Eu cancelo, eu anulo cada palavra que eu disse no tempo da minha ignorância, cada trabalho que eu fiz, tudo que foi contra a tua palavra, pois eu fiz na minha ignorância, eu não te conhecia, Pai, e Senhor, talvez nem hoje eu te conheça dessa maneira, sem esse conhecimento que eu deveria ter da tua palavra. Então eu rejeito cada espírito que eu invoquei, cada pedido que eu fiz a ele, dando-lhes direito legal para eles entrarem na minha vida, na vida dos meus familiares. Hoje eu sei que Satanás não cria nada, ele só copia. Por isso que ele usa sangue naqueles terreiros, naqueles trabalhos. Ele usa o incenso, Senhor, o Senhor diz que as nossas orações sobem até o Senhor como incenso agradável, Pai. Ele usa o incenso, ele usa aquelas roupas que muitos se vestiram. Senhor, eu te peço perdão, Senhor, perdão, Pai. Não quero mais andar nas minhas velhas práticas passadas. Hoje eu reafirmo a minha decisão por Jesus. Hoje eu sirvo a um Deus que é santo, e por causa disso eu me santificarei, e só a Deus eu obedecerei e servirei. Eu declaro que eu sou de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, muitas das coisas que eu falei aqui, eu fui escrevendo a oração, porque Deus me punha isso. Eu nunca pus roupa nenhuma, nunca fui em terreiro para fazer, não, mas nós temos que usar o eu para você lembrar o que foi que você fez que entristeceu a Deus, e reafirma isso, reafirma. Eu sou de Jesus, aleluia. É a Ele que eu amo, é a Ele que eu temo, é a Ele que eu quero servir. Amém? Amém? Eles vão cantar mais uma música, mas eu já vou deixar você com a bênção. Para quando você sair daqui, saiba que o teu Pai está te abençoando. O teu Pai te olha com amor, o teu Pai sente ciúmes da tua vida. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, esse amor que se fez carne, Pai, e nos livrou de toda a consequência do mal. Pai, é Ele que levou, Pai, as nossas maldições, os nossos pecados que ali estão encravados. Que essa graça venha sobre todo o teu povo que aqui está, Pai. Que o amor de Deus, o Pai, que amor é esse, Pai? Que amor é esse, Senhor? Que o Senhor, apesar de ver tanta coisa errada, o Senhor fala: volta para mim, com amor eterno eu vos tenho amado. Oh Jesus, coisa linda esse amor do Pai. E que as consolações, aquela comunhão que você precisa lembrar todo dia, está disponível, está dentro do teu coração, habita no teu coração o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Este Deus que habita em você, Ele tem frutos que eu e você às vezes não temos: amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Gente, que coisa mais linda! Se você não tem, Senhor, está aqui dentro, eu estou precisando disso. Me ajuda, doce Espírito. Eu oro, Senhor, colocando cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje. E eu te peço, Senhor, um novo tempo contigo. Um novo tempo contigo.
Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu para o meu marido. Obrigado porque o Senhor estará comigo ali. Eu tenho convicção, Pai, que o Senhor começou uma obra, uma boa obra, e o Senhor vai completar. Deus os abençoe. Vão na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza de que Ele ama cada um de vocês e que Ele quer transformar você à imagem do Filho do seu amor. Deus os abençoe.